Bom dia, paz seja convosco. Sejam bem-vindos à nossa live. Mais uma manhã aqui no nosso Recomece com Jesus. Sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, hoje é dia 8 de abril de 2025. Sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe o dia de vocês, a manhã de vocês. Essa é a live da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de Batel, eu sou a pastora Renata. Estamos aqui para mais uma manhã, Recomece com Jesus. Que o Senhor fale ao teu coração, fale ao meu coração nessa manhã. Nós queremos e precisamos ouvir a voz do nosso Deus. Que Deus te abençoe, viu? Você que está chegando aí, já deixa o seu bom dia para eu te ver aqui. Já marca a família, já marca os amigos, para que eles também ouçam uma palavra do Senhor nesse dia. Como é bom ouvir a voz do Senhor, não é? Como é bom ouvir a palavra do Senhor, receber uma orientação, uma direção. Como é bom nós estarmos, diante de Deus, começar o nosso dia diante de Deus. Bom dia, Bárbara, bom dia. Tudo bem por aí? Tudo bem com a nossa princesinha? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto nessa manhã. Vocês viram aí o título, da nossa live de hoje. Você compreende o mundo espiritual? O mundo espiritual é algo mais sério do que a gente imagina, meu irmão. É algo real, é real, né? Então nós precisamos compreender o mundo espiritual para nós vivermos aqui no natural. Então eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que nós precisamos entender, compreender, melhorar, não é? Para que a nossa vida, ela siga de acordo com a vontade do Senhor, não é? Nós precisamos aprender a fazer a vontade do Senhor, a ouvir e obedecer, não é? Bom dia, Edneide! Vocês estão bem? Ana Paula, tudo bem por aí? Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Em nome de Jesus. Eu vou ler um texto com vocês que está lá em Efésios 5, versículo 1 e 2, diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha isso. E andai em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha isso. Vivamos em amor. A palavra do Senhor diz pra gente: andem em amor. E sabe qual é o ponto alto do amor, meu irmão, minha irmã? O ponto alto do amor é você dar a vida por alguém. E quem fez isso por nós? Quem fez isso por mim? Quem fez isso por você? O Senhor Jesus. O ponto alto do amor é dar a vida por alguém. É uma entrega verdadeira, é se dar por inteiro, é se doar por inteiro. Esse é o ponto alto do amor. Hoje em dia, como que a gente pode se doar por inteiro? Doe o seu tempo. Doe o seu tempo a alguém. Doe a sua atenção a alguém. Doe o seu amor a alguém. Sua juventude, seus sonhos. E aí? Será que nós temos maturidade e condições para isso? Doa tempo, meu irmão. Tempo é a coisa mais rara hoje em dia. A coisa mais cara hoje em dia é o tempo. E aí? Será que nós conseguimos nos doar o nosso tempo em favor de alguém? Doar um pouquinho, do nosso tempo, do nosso dia em favor a alguém? Muitos doam dinheiro, mas não tem tempo. Muitos entregam bens, mas não tem tempo. Muitos entregam a juventude, Quantos casais aí que casam cedo, um entregando a juventude para o outro, Um cuidando do outro, entregam a juventude, entregam os sonhos. Quantas pessoas que abrem mão de algumas coisas para poder viver com outras pessoas. Quantas pessoas abrem mão de sonhos, de projetos. É o amor, meu irmão, é o amor, minha irmã, que faz você abrir mão de certas coisas em favor do outro. Andar em amor é se doar. Essa é a verdade. Quando eu me casei, lá em 2002, quando eu me casei, o Josimar, ele tinha um trabalho muito bom. Na época ele trabalhava na Plantar, não sei se vocês têm alguém aqui dessa época. A Plantar
Era uma empresa que veio de Minas para cá, aqui para Ibaté. Então ele tinha um trabalho muito bom e nós acabamos de nos casar em 2002. Eu acho que demorou não lembro se demorou um ano. A Plantar resolveu ir embora de Ibaté, ia lá pro Paraná. Meu irmão, a gente tinha acabado de casar, eu estava fazendo faculdade, Josimar estava ali se envolvendo na igreja, apaixonado por Jesus, eu também ali junto com ele. E o que aconteceu, meu povo? O Josimar deixou a Plantar ir embora, ele ficou, um emprego muito bom na época, tinha acabado de casar, desempregado. Ele se doou, ele deixou o sonho, deixou o projeto, deixou os amigos do trabalho, que há anos eles estavam juntos, ele deixou tudo para que a gente pudesse, né, começamos do zero aqui, mas ele teve que se doar para viver essa nova história que ele tinha aqui comigo, a nova história que ele tinha aqui com a igreja. Mãe, nós pesamos tudo, né? Oi, amor. Falta aquela historinha. Ô, gente, eu tô acompanhada aqui hoje, viu? Falta aquela historinha. A historinha da farmácia, gente. E tu vai contar? Depois, ó, na próxima live eu conto a história da farmácia. Volta. Ela ama essa história, gente, de como eu conheci o pai dela na farmácia. Ela ama essa história, porque a Plantar, olha Alice, gente, a Plantar tinha, ó, acordada, gente, acordada, eu ia começar a live, acordou aqui junto comigo e tá aqui deitada, fez uma caminha no chão e tá aqui. Então, vou contar a história da Plantar, como a gente se conhece. A Plantar tinha um convênio com a farmácia que eu trabalhava. E o Josimar ia lá todo dia buscar remédio, gente. E eu trabalhava nessa farmácia. E eu falava, que esse moço vem todo dia buscar remédio aqui? Eu falava assim, gente, ele é doente. Eu falava, doente, todo dia ele vem buscar remédio. Daí eu fui entender, né, que ele tinha um convênio com a empresa tinha um convênio com a... conversar com você. Ele ia lá para conversar comigo, gente. Esse é o mistério. Então eu trabalhava lá na farmácia e o Josimar, ele ia todo dia buscar, nem que fosse uma cartelinha de anador. Ele ia lá buscar essa... Ele ficava... Olha, se ele estivesse aqui hoje, ele ia falar, para, não sei o quê. Mas é verdade, irmãos. Ele ia todo dia lá buscar uma cartelinha de anador. E ficava batendo papo, e ficava contando da história dele. É aí que eu vou filmar, viu? Daí que eu fui compreender, né, o porquê de tanto remédio. O porquê de tanto remédio aí, ó. Tá aqui o resultado dos remédios. Tá aqui, ó, a Licinha. Tá aqui o resultado dos... Só olha lá, tá aqui. Tá aqui o resultado desse bate-papo na farmácia, irmãos. Tá aqui, 22, quase 21 anos a gente ia fazer, quase 21 anos de casamento. Então tá aqui o resultado desse bate-papo na farmácia, viu? Vem aqui falar um oi pro pessoal. Vem aqui o resultado do bate-papo na farmácia. Tá aqui. 21 anos de casado. E ela ama essa história. Ela ama essa história. Mas eu até me perdi onde eu tava, né? Falando sobre se doar. E foi isso que aconteceu, gente. Foi isso. Ele se doou, né? Pra viver uma nova história aqui com a gente. Pra começar uma nova história. E é isso. É se entregar, é se doar por inteiro. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro casamento. Você vai deixar da árvore. Não, eu não vou contar. Ó, agora a mamãe vai pregar aqui, tá bom? Então, irmãos, eu lembro quando eu fiz o meu primeiro casamento. E eu me lembro que eu falei, né, pro noivo. Eu não esqueço disso. E eu falei pro noivo sobre o amor sacrificial de Jesus. Eu falei sobre esse amor sacrificial. E na mesma hora eu perguntei pra ele, né? Eu falei... Na verdade, ele nem esperou eu terminar a pergunta. Eu perguntei se ele seria capaz de dar a vida por ela, assim como Jesus se entregou pela sua noiva, pela sua igreja.
Porque o Senhor, ele compara o casamento a isso, né? O amor do homem pela mulher, ele compara a esse amor de Cristo pela igreja, de se entregar por ela, de dar a vida por ela se for preciso. E eu me lembro que eu nem terminei de fazer a pergunta, o noivo disse sim, sim, eu daria a minha vida por ela se for preciso. E foi muito emocionante. Meu irmão, minha irmã, teve alguém que já deu a vida por você e esse alguém é Jesus. Teve alguém que já deu a vida por você e esse alguém foi ele. Ele já fez a maior declaração de amor que alguém poderia fazer por você, que é dar a vida, entregar-se por inteiro. Não ficou nenhuma reserva, não ficou nada para trás. Ele se entregou por inteiro por mim, por você. E é esse amor que move a humanidade. É o amor, meu irmão. É o amor que move a humanidade. Muitos não compreendem isso. Muitos não compreendem o amor. Muitos não compreendem. E a Bíblia fala que nós temos que andar em amor. Assim como Cristo nos amou e se entregou. Nós precisamos aprender, né? Irmão, a gente só compreende aquilo que a gente quer, não é verdade? A gente só compreende aquilo que a gente quer. A gente acaba levando as coisas no automático e nós não nos damos conta. Essa é a verdade. A gente acaba levando a nossa vida no automático e a gente não se dá conta das pessoas, a gente não se dá conta do sentimento, a gente não se dá conta do amor. E é por isso que eu te fiz essa pergunta através do título dessa live. Você compreende o mundo espiritual? Porque o natural, meu irmão, o natural, nós precisamos viver aqui. Tudo que a gente vive aqui no natural reflete no espiritual. Então nós precisamos compreender esse mundo espiritual, sabe? Não é mais uma live, não é mais um culto. Meu irmão, é a chance que o Senhor nos dá de sermos melhores. É a chance que o Senhor nos dá, né, dele nos tocar, dele nos envolver, o Espírito Santo dele falar conosco para nós sermos pessoas melhores. Nós precisamos treinar o nosso olhar espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Falando de igreja, você consegue enxergar o novo? Você consegue enxergar o novo? Você consegue enxergar a nova chance que o Senhor nos deu? Passamos por tantas coisas e hoje estamos vivendo novo, estamos a um passinho de algo sobrenatural, algo que só o Senhor pode fazer e Ele está fazendo. Então, meu irmão, minha irmã, você consegue compreender o amor do Senhor pela igreja? Você consegue ver isso, meu irmão? Não era para nós estarmos em pé, mas é o amor dele que nos envolve, é o amor dele ali junto conosco, é o amor dele no dia a dia, nos capacitando. Nós estamos aqui hoje, igreja do Senhor, porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Isso não é natural, isso é espiritual. Isso é espiritual. A força, o ânimo, a alegria, a comunhão, o desejo do trabalho, o desejo de fazer dar certo, a empolgação, sabe? O desejo de fazer a roda girar, sabe? O desejo de fazer a roda girar, de fazer acontecer. Não somos nós que criamos, é Ele. É somente Ele que faz isso em nós. Isso é sobrenatural. Esse amor que há em nós pela igreja, esse amor que há em nós pelos irmãos, esse amor que há em nós pelo trabalho, é sobrenatural, não é natural, não é natural, meu irmão, não é natural. Então nós precisamos olhar o sobrenatural, começar a enxergar aquilo que está nos movendo, porque se a gente olhar para o natural, a gente não vai compreender algumas coisas. Se nós olharmos para a nossa vida hoje, tem vidas, meu irmão, eu falo até por mim mesma, se a gente for olhar o natural hoje, a gente não vai conseguir contemplar o novo que está chegando. Então mantenha os teus olhos no sobrenatural, é no sobrenatural do Senhor, Tem hora, meu irmão, que você tem que pedir para o Senhor, Senhor, tira os meus olhos do natural, me leva para o sobrenatural. Me leva para o sobrenatural. Eu já fiz essa oração várias vezes. Porque se você começar a contemplar somente o natural, meu irmão, você vai ficar paralisado.
Você vai ficar paralisado na dor, você vai ficar paralisado aí nos traumas, nas decepções, no medo. O medo, ele é especialista em nos paralisar. O medo, ele é especialista. Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo do futuro. Ah, eu tenho medo do dia de amanhã. Meu irmão, minha irmã, lá em Provérbios 31, diz que a mulher de Provérbios, ela sorri para o futuro. Ela sorri para o futuro. Meu irmão, minha irmã, o que é sorrir para o futuro? É confiar, é crer. Nós precisamos crer e confiar no nosso Deus. O nosso Deus não perde o controle de nada. Ele nunca perdeu o controle de nada, meu irmão. É preciso vencer, sabe? É preciso vencer. E desafios, meu irmão, existem desafios que são vencidos somente no sobrenatural. Você guerreia aqui no natural, mas só é vencido no sobrenatural. Ontem nós começamos o nosso jejum de 21 dias. Guerras, meu irmão, é guerra declarada. Guerra declarada há muito tempo já, igreja do Senhor. Nós não podemos, sabe, dar um de inocente. A guerra já está declarada há muito tempo. Então nós estamos no meio dessa guerra e Satanás, ele vem para guerrear com as armas dele, com as estratégias dele, e nós vamos com a nossa. Qual é a nossa estratégia de guerra desses dias, meu irmão? É oração e jejum, oração e jejum. Tá fazendo o seu jejum aí? Tem que fazer, meu irmão. Tem que fazer, tem que orar, tem que se consagrar, tem que se santificar. 21 dias de oração, de jejum, de santificação. É preciso, meu irmão, é preciso se levantar e falar: Senhor, eu desejo uma nova história. Senhor, a guerra no mundo espiritual tá travada, meu irmão, tá travada. Parte para cima, não tenha medo. Não tenha medo, o Senhor está com você. Ele nos ama e ponto. Ele te ama e ponto, meu irmão, ele te ama e ponto. O sacrifício dele foi para que você tivesse uma vida completa nele. Muitos pregam aí fora que a gente tem que ter uma vida com... O sacrifício foi para que nós tivéssemos uma vida completa. Amém, meu irmão? Quem não quer ter uma vida completa, não é? Quem não quer tá bem sentimentalmente, financeiramente, espiritualmente? Quem que não quer? Todo mundo quer estar bem fisicamente, mentalmente, a vida completa. Mas, meu irmão, a palavra nos diz que nós somos completos nele. Ele morreu numa cruz para que você fosse completo nele, para que você encontrasse a sua completude nele, sabe? Pode estar faltando alguma coisa? Com certeza. Com certeza. Tem sempre uma área da nossa vida que vai estar ali, defasada. Tem sempre uma área da nossa vida, meu irmão, que vai estar ali, que precisa melhorar. Mas você é completo nele. Você é completa nele. Em Jesus não te falta nada. Em Jesus não te falta paz. Em Jesus não te falta o amor. Em Jesus não te falta a força física. Em Jesus não te falta alegria. Em Jesus não te falta nada. Você é completo, você é completa nele. No mundo natural, meu irmão, vai ter momentos de choro? Vai. Vai ter momentos de decepção? Vai. Vai ter momentos de solidão? Vai. Vai ter momento de cansaço? Vai. Vai ter momentos difíceis. Mas o amor, ele te traz de volta. O amor do nosso Deus, o amor. Olha só, que eu até abri aqui, Oséias 11, meu irmão. Oséias 11, versículo... Cadê? Oséias 11, versículo 4. Olha só o que diz. Atraí, eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Olha isso. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Ele não se esquece, ele se lembra e ele nos atrai com cordas, com laços de amor. É assim que ele nos traz para ele de volta, meu irmão. É assim que ele nos traz para ele de volta, minha irmã. É com laços de amor. Ele conduz, olha isso, ele conduz, ele atrai, ele tira o peso e ele alimenta, dei mantimento. Olha isso, meu irmão, olha isso. E a Bíblia, ela vem e nos fala nessa manhã: sede, pois, meus imitadores,
Sede, pois, imitadores como filhos amados. Olha o que a palavra do Senhor diz para mim e para você, porque muitos de nós só queremos, né? Nós só queremos ser atraídos, nós só queremos ser alimentados, ser cuidados, mas nós estamos imitando esse amor? Nós estamos imitando. Sede, pois, imitadores. Você só reproduz aquilo que você vive. Você só reproduz aquilo que você recebe. Você só reproduz aquilo que você é. Você só reproduz, meu irmão, aquilo que o ambiente que você vive diz muito sobre você, muito. Se você vive num ambiente de grosserias, você vai reproduzir o quê? Grosseria. Se você vive num ambiente de palavrão, o que você vai reproduzir? Palavrão. Se você vive num ambiente, meu irmão, onde as pessoas zombam de Deus, onde as pessoas, se você vive ali, vai ter momentos, irmãos, que você vai olhar e você vai falar, será? Será que é isso mesmo? Então a gente, cuidado, sabe? Cuidado. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser imitadores dele. Imitadores. Se você deseja a paz, meu irmão, você vai reproduzir a paz. Se você deseja a palavra no teu coração, você vai reproduzir o quê? A palavra. Se você deseja, se você tem sede do Espírito Santo, o que você vai reproduzir, meu irmão? Você vai reproduzir ali os frutos do Espírito. Então, meu irmão, o que nós estamos desejando? Quem nós estamos imitando? Quem nós estamos imitando? Só imita o pai quem é filho. Só imita o pai quem é filho. Chegou a hora de resgatar essa paternidade hoje. Chegou a hora de resgatar essa paternidade hoje. Você só imita o pai se você é filho. Então chegou a hora de você reconhecer de novo essa paternidade. Chegou a hora, meu irmão, minha irmã, de sair do natural e mergulhar de cabeça no sobrenatural. Mergulhar de cabeça mesmo, né? E além dessa paternidade, nós precisamos resgatar, sabe o quê? A fraternidade. A fraternidade é aquele, né, é o sentimento relacionado a irmãos. A irmãos, se nós estamos numa igreja, vamos falar de igreja, se nós estamos numa igreja, nós estamos ali servindo a Deus, o nosso Pai, nós temos ali os nossos irmãos. Nós temos os nossos irmãos, né? Harmonia, união entre aqueles que são filhos do mesmo Pai. É preciso resgatar isso também, né? Resgatar essa união entre aqueles que lutam pela mesma causa. Isso é definição de igreja, meu irmão. Isso é definição de igreja, sabe? É a união daqueles que lutam pela mesma causa. Isso é definição de igreja. Efésios 4:32, olha o que diz a palavra. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Olha isso. Como também Deus vos perdoou em Cristo, perdão. É aquele modelo de amor, meu irmão, mais centrado nos outros do que em si mesmo. É aquele modelo de amor, meu irmão. O amor fraternal é aquele amor mais centrado no outro do que a si mesmo. Oi. Você fala do colírio da fofinha? Depois a gente põe a cuida da fofinha. Tá bom? Depois. Então, meu irmão, minha irmã, meu irmão, é isso aí. Tem que ter amor, né? Por essas bênçãos, né? Que o Senhor nos dá, não é? Então, irmãos, o amor verdadeiro, ele é isso. O amor verdadeiro é a gente se doar. O amor verdadeiro é a gente se entregar mais um pelo outro, porque foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Foi isso que ele fez. O amor verdadeiro, ele é entrega, sabe? O amor verdadeiro, ele se entrega. Nós lemos aqui no comecinho da palavra, né? Tem pessoas que reclamam que não tem amigos. Tem pessoas que reclamam, eu não tenho amigos. Mas você tem sido um amigo? Será que essa pessoa ela tem doado tempo, tem doado amor, tem doado atenção pela vida de um amigo? Então, meu irmão, não adianta a gente reclamar de algo que a gente não é. É preciso mudar, é preciso reconhecer, né? Nunca foi amigo, nunca investiu tempo em ninguém, nunca investiu nada, uma conversa, uma mensagem, um carinho em ninguém e reclama que não tem amigo, mas não é amigo, sabe? O amor verdadeiro, ele é bondoso.
O amor verdadeiro, ele é bondoso, ele se doa, ele se dá, ele se entrega. Sejamos como Jesus. Sejam meus imitadores, diz o Senhor. O amor verdadeiro, ele só deseja o bem, ele não inveja, ele não deseja o mal, ele não fala mal. O amor verdadeiro, meu irmão, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é genuíno, sabe? É aquele amor que corrige para edificar, não corrige para zombar, não corrige para afastar. O amor verdadeiro, ele corrige para edificar, assim como o Senhor fala conosco. Compassivos, olha isso que a Bíblia fala, sejamos bons, benignos, sejamos compassivos uns com os outros. O que é ser compassivo, meu irmão? O que é ser compassivo? É aquele sentimento de piedade com a tragédia pessoal de alguém, sabe? Aquele sentimento que você tem ali, você fala, meu Deus, eu tô sentindo como se fosse comigo. É ser compassivo. A palavra do Senhor nos diz, sejamos imitadores, compassivos, né? Você tem o desejo ali de fazer algo para diminuir a dor de alguém. Você tem esse desejo, sabe, de fazer algo para diminuir a dor do outro. Quem nunca passou por uma tragédia, meu irmão? Quem nunca passou por uma perda? Quem nunca sentiu uma dor aí na vida? Os compassivos são pessoas usadas por Deus nessa hora. Pessoas compassivas são pessoas que se compadecem com a dor do outro. Sabe aquele momento que você está na tua casa? Você está na tua casa, você está triste, você está passando um sentimento, sabe aquela coisa ruim? Sabe aquela coisa ruim? Você está triste com alguma situação, você não está vendo mais esperança, você não está vendo mais... Sabe, aquele dia que você não está vendo nada de bom. O compassivo, ele é usado por Deus para sentir a tua dor. O compassivo é aquele que te manda uma mensagem, é aquele que te liga, né? É aquele que te dá um auxílio, é aquele que cuida de você com palavras. O compassivo é assim, é aquele que sente a dor, ele fica desesperado, sabe? Enquanto ele não vê a outra pessoa bem. Ele fala assim, sabe? Chega ao ponto de falar, você quer que eu faça alguma coisa, alguma gracinha pra você rir, né? Porque eu quero ver você melhor. O compassivo é assim, né? É aquele que é inesperado, Quando você menos espera, o compassivo tá aí do teu lado, né? Manda um presente para te alegrar, uma surpresa para alegrar o teu dia. São pessoas compassivas, usadas e enviadas por Deus. São pessoas que fazem de tudo para amenizar a nossa dor. Pessoas compassivas. Sejamos assim, meus irmãos. Faça um carinho hoje no coração de alguém. Faça um carinho hoje, alguém que o Senhor colocar aí no teu coração, sabe? Faça um carinho hoje. Às vezes a pessoa tá guerreando aí, ó. Tá lutando aí guerras que você nem imagina. Você nem imagina. Às vezes uma mensagem que você mandar, né? Uma mensagem, um elogio. Isso vai ser Deus na vida dessa pessoa. Deus. Eu me lembro que um dia a gente estava aqui em casa. Era um sábado tão triste. A gente estava aqui em casa. E eu me lembro que tocou o interfone e eu fui lá atender. Uma irmã muito querida chegou aqui. Irmão, sabe com o que ela chegou na mão? Um Trident. Um Trident. Ela chegou aqui e ela disse assim, Alice conhece esse sabor de Trident? Eu comecei a dar risada, eu falei, ô Senhor. Gente, a nossa tarde, né? Ela foi alegrada com a visita dessa irmã e um Trident. Um Trident. A Alice veio correndo, a Alice falou assim, esse sabor eu não conheço. Eu trouxe pra você. Meu irmão, pessoas compassivas. Um Trident, irmãos. Um Trident. Filha, um Trident. Então, você não lembra, faz um tempinho já. Mas eu não me esqueço. Eu não me esqueço desse dia, dessa tarde. E o ambiente da minha casa mudou, irmãos, por conta de um Trident. Eu não vou lembrar o sabor agora, mas se a irmã estiver me ouvindo, ela vai lembrar. Um Trident mudou o ambiente da minha casa. Pessoas compassivas, irmãos. Tem gente que não precisa de muito não, sabe? Para o coração se alegrar.
Talvez você pense, eu vou alegrar alguém, né? Que eu preciso fazer algo grandioso. Não, meu irmão, o Senhor vai te usar aí, às vezes uma palavra que você vai mandar para alguém hoje, né? Uma palavra, uma mensagem, um versículo pode mudar a história de alguém no dia de hoje. Seja amoroso, meu irmão. Por isso que eu disse lá no início dessa live, nós precisamos compreender o mundo espiritual para a gente poder agir no natural, a gente agir. Olha só o que ele fala, perdoando-vos uns aos outros, como Deus nos perdoa. Por que que eu não consigo perdoar o meu irmão? Por que que eu não consigo ter paz com o meu irmão? O perdão, meu irmão, ele é um ciclo. O perdão, ele é um ciclo. Você perdoa e é perdoado. Você perdoa e foi de tutti-frutti. Você lembra disso, Tayla? Acho que foi. Eu não vou lembrar. Foi de tutti-frutti. Foi um Trident que alegrou a nossa tarde aqui. Meu irmão, o perdão, ele é o ciclo. Você só é perdoado se você perdoar. Então chegou a hora, minha irmã, meu irmão que me ouve aqui nessa manhã. Perdoando-vos uns aos outros, você também erra, eu erro. Nós precisamos perdoar, porque assim, só assim, o nosso Deus nos perdoará através de Cristo. É muito sério, meu irmão. Tem coisas que você está paralisado aqui no natural, porque você ainda não fluiu no sobrenatural. Por isso que nós precisamos compreender esse mundo espiritual, igreja do Senhor. Você está sofrendo aí coisas que era para você já ter vencido há muito tempo, mas por conta da falta de perdão você não consegue vencer. Todos nós erramos. Um site de psicologia, meu irmão, estava vendo esses dias, e ele estava falando lá, estava escrito lá naquele site, que a grande maioria das pessoas, elas erram tentando acertar. É em busca do acerto que muitas erram. Tem uma minoria maldosa, com certeza. Tem uma minoria que gosta, né, de fazer o mal para os outros. Tem uma minoria maldosa. Mas a maioria, meu irmão, a maioria erra tentando acertar. Então, perdoe, porque você também erra. Perdoe, porque você também falha, né? Tente entender o contexto da situação. Tente entender o contexto. Cada um interpreta, né, da maneira que ouve e vê, não é? Mas tente entender. A mente humana, meu irmão, minha irmã, é uma caixinha de surpresas. A mente humana é uma caixinha de surpresa. Não que isso vai abrir legalidade para você ferir o outro. Eu estava tentando acertar. Não é isso. Mas quando a gente compreender que... Tente compreender o contexto. Aquilo que te feriu. O porquê te feriu? Onde começou? Qual foi a raiz dessa... Como começou essa conversa? Será que não teve participação sua nisso também? Será que não teve algo ali que você falou que instigou o outro a fazer coisas erradas também? Meu irmão, ninguém erra sozinho. Ninguém erra sozinho. Alguma coisa acontece, alguma coisa, sabe, sai do trilho. E ali é uma sucessão de erros. Lógico, tem aquele que comete o erro maior, né? Mas são sucessões. Perdoe, meu irmão, você também erra. Perdoe, minha irmã, você também fala coisa errada. Você também pensa coisas erradas. Você também age errado. Perdoa, para que você seja perdoado. Quando alguém te ferir, olhe o histórico, meu irmão. O Josimar sempre falava isso. Olhe o histórico. Às vezes você está chateado aí por alguém que te feriu, mas essa pessoa, ela fere todo mundo. É normal dessa pessoa ferir. Às vezes você está aí paralisado por uma situação que alguém foi grosseiro com você. Meu irmão, às vezes essa pessoa, ela é grosseira com todo mundo. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Às vezes, meu irmão, você tá aí parado, chorando. Porque alguém foi maldoso, a pessoa mentiu ao meu respeito. Meu irmão, essa pessoa mente sobre todo mundo. Analisa o histórico da pessoa. Vale a pena? Vale a pena você ficar paralisado, você ficar chocado por algo que alguém fez por você, se a pessoa faz isso com todo mundo? Não vale a pena, gente. Tem coisa que não vale a pena, tem coisa que não vale a nossa lágrima. Tem pessoas que não valem a tua lágrima, meu irmão, minha irmã,
Perdoa e segue adiante. Perdoa e vai viver os sonhos que Deus tem para você. Não deixa a bênção paralisada lá no céu por conta de falta de perdão, sabe? Não perdoou aquele... A pessoa erra com todo mundo, a pessoa mente para todo mundo, a pessoa engana todo mundo. Você tá chateado por causa disso? Ô, meu irmão, minha irmã, vamos ter maturidade. Comece a enxergar o mundo espiritual, meu irmão, minha irmã. Comece a olhar para o mundo espiritual a partir de hoje com outros olhos. Siga a tua vida, perdoe, sabe? Perdoe em nome de Jesus. Se decida nessa manhã perdoar. Se decida nessa manhã, em nome de Jesus. Tem pessoas que precisam olhar para o céu e falar: Senhor, olha, irmão, eu vou falar uma coisa aqui com vocês. Tem pessoas que não aceitam aquilo que acontece em suas vidas e culpam o Senhor. Tem pessoas que têm raiva do Senhor. Tem pessoas que não aceitam a história. Pessoas orgulhosas que olham para Deus, não falam, mas pensam: eu escreveria minha história de um outro jeito. Eu acho que eu tenho capacidade. Se eu fosse Deus, eu faria de outra maneira. Ah, meu irmão, nós não conhecemos o fim da história. A palavra do Senhor diz que Ele já está lá no fim. Ele é o início, Ele é o começo, Ele é o fim. Ele já está lá no fim da história. Aconteça o que acontecer com você hoje, Ele está no controle de tudo. Pare de culpar a Deus. Pare de culpar a Deus pela tua falta de maturidade, pela tua falta de entendimento espiritual. Você chora hoje por alguma situação difícil que aconteceu na tua vida e você culpa a Deus. Meu irmão, chegou a hora de voltar a esse relacionamento. Chegou a hora de pedir perdão ao Senhor. Chegou a hora de falar para o Senhor, falar: Senhor, a partir de hoje, eu concordo com a história. A partir de hoje, Senhor, eu concordo com a história que o Senhor está escrevendo para mim. Meu irmão, não tenha audácia, sabe, de olhar para o céu e falar: eu faria melhor, eu faria de outro jeito, eu faria. Meu irmão, chegou a hora de se reconciliar com o próprio Deus. Falar: Senhor, me perdoa por achar, né, que eu sei para onde eu vou. Meu irmão, a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui daqui 5 minutos, a gente não sabe. Tudo está nas mãos do Senhor. Confia. A palavra do Senhor diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Romanos 12. Deixa eu colocar aqui que eu quero ler para vocês. Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Seja transformado. Cabeça boa, meu irmão, minha irmã. É preciso começar a compreender o mundo espiritual para você viver bem no natural. Sejamos transformados pela renovação do vosso entendimento. Coloca a mão na tua cabeça e diga aí, eu tenho a mente de Cristo, uma mente renovada. Olha isso. Para que você experimente, a tua mente, o teu entendimento precisa estar renovado, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vive a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quem tem o entendimento renovado. Meu irmão, renova essa mente em nome de Jesus. Renove essa mente, corre para Jesus. Em Jesus tem cura, em Jesus tem recomeço, em Jesus há perdão. É hora, meu irmão, de recomeçar, compreender um pouquinho mais do mundo espiritual, meu irmão. Você precisa, a gente precisa, olha isso. A vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, mas tem pessoas que não vivem isso. Por quê? Porque não vivem a renovação da mente. Não compreende a vontade do Senhor porque a mente não é renovada. É por isso que vive em casa reclamando da vida. É por isso que vive em casa não se conformando com o que acontece.
porque a mente não está renovada. Peça para o Senhor, Espírito Santo de Deus, renova a minha mente, que eu compreenda a partir de hoje, que eu tenha entendimento. Olha isso, não se conforme, mas seja transformado, seja transformado. A batalha chegou, meu irmão. Não se conforme, seja transformado. É preciso inverter, sabe? É preciso inverter para que você viva a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Como declarar, meu irmão, diante de uma traição, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável? Quando você tem a transformação de mente. Como declarar diante de um desemprego que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável? Não é que você é doido, é que você tem a sua mente transformada nele. É isso, meu irmão, é isso, para que a gente compreenda a vontade e os planos do Senhor para nós. Ser imitador de Cristo requer decisão e requer transformação. Eu sei que essa palavra de hoje daria mais, acho que mal tempo aqui pregando, né, irmãos? Daria mais um tempinho aqui, mas guarde isso no teu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Guarde isso no teu coração, minha irmã. É preciso ser imitador de Cristo, compreender o mundo, tentar compreender um pouco do mundo espiritual, para que a gente viva bem no natural. É preciso, meu irmão, é preciso imitar a Cristo. Imitar a Cristo para que a gente viva, para que você consiga sair desse looping vicioso que você tá hoje, desse looping, sabe? Nada dá certo, eu choro aqui, sofro aqui. Irmão, chegou a hora de renovar a mente para que você compreenda que você está no centro da vontade de Deus. Ontem eu falava sobre isso. Qual é o lugar mais seguro do mundo para a gente estar? É no centro da vontade de Deus. Mas para estar no centro da vontade de Deus, requer uma mudança de mente, requer uma mudança de pensamento, requer uma transformação, requer um posicionamento. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor, alinhe o teu espírito com o Espírito Santo de Deus. Alinhe a tua vida com Ele, para que você viva bem aqui nesta terra. Como eu disse lá atrás, seremos completos em Cristo. Pode faltar algumas coisas? Pode. Mas a nossa completude está nele. Tudo que nós precisamos, Ele tem. Meu irmão, minha irmã, guarda essa palavra no teu coração. Peça para o Espírito Santo de Deus ir falando com você durante esse dia. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, nós não compreendemos, porque a nossa mente ainda precisa ser transformada por Ele. Precisa ser. Quando nós compreendermos, meu irmão, o mundo espiritual, a gente para de sofrer por algumas coisas aqui nesta terra. Quando a gente compreender o mundo espiritual, quando a gente desejar compreender o mundo espiritual, a gente vai parar de chorar por algumas coisas que acontecem aqui nesta terra. A nossa visão vai estar além. Nossa visão vai estar além. Lembra daquele desenho, né? Dê a visão além do alcance. É isso aí, meu irmão. A tua visão vai estar além do alcance. Você vai estar enxergando e vendo coisas além. Por quê? Porque a tua mente foi transformada para viver, para aceitar e compreender a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje tem culto. Hoje à noite temos culto nas congregações. Que Deus continue falando com você durante esse dia. Guarda a tua mente. Guarda a tua mente para que você compreenda um pouquinho mais do mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais sério do que a gente imagina, meu irmão, minha irmã. Mas para que a gente viva bem no natural, nós precisamos compreender um pouquinho. Tenha sede do Senhor. Tenha sede da palavra. Tenha sede de viver. Eu leio, não entendo. Meu irmão, é o Espírito Santo que faz esse trabalho. O trabalho é dele. O trabalho é dele de interpretar. Isso você precisa ter o trabalho, sabe do quê? De querer, de pegar a palavra e querer falar, Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Senta aqui do meu lado. Traduz para mim aqui, ó, o que eu tô lendo. Interpreta para mim, Espírito Santo. Eu preciso compreender e Ele te dará o entendimento necessário. Começa hoje, meu irmão. Começa hoje, minha irmã, ser totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.
E amanhã estaremos aqui de volta. Amanhã estaremos aqui com mais uma palavra ao teu coração. Mas compreenda o mundo espiritual, meu irmão, minha irmã. Compreenda, para que você viva a completude do Senhor aqui nessa vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um excelente dia. E peça para Ele, Senhor, continua falando comigo nesse dia, através do Teu Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui de volta. E hoje à noite tem culto. Quero ver você em uma das congregações. Icaraí, Cruzado, Popular. Quero ver você lá aprendendo mais do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu?